Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Kraus e seja bem-vindo ao canal Teofilia. Então, o vídeo de hoje é para nós fazermos mais algumas indicações de livros a respeito da apologética cristã. Já existe um primeiro vídeo onde eu faço algumas indicações e, via de regra, são livros bastante populares já, livros que bastante gente conhece. E foi pedido, então, olha, não tem como fazer um segundo vídeo com mais algumas indicações, talvez de livros um pouco menos populares, mas que são livros interessantes, livros que podem contribuir, podem ser bacanas aí para a formação apologética, né? E sim, de fato, há muita literatura, há muito material disponível aí no mercado, né, de apologética cristã, e eu separei mais alguns livros, então, para a gente conversar um pouco a respeito deles. O primeiro deles que eu separei é o mais desconhecido de todos eles, né, que é Deus da Universidade Apologética Cristã no contexto acadêmico, de autoria daquele que vos fala. É claro, sem querer me colocar entre, né, os apologistas que estão aqui do meu lado, mas eu penso que sim, que pode ser uma boa introdução isso daqui, né? Eu garimpei muita informação em muito livro, em muito material, e compilei tudo nessa obra aqui. Isso aqui é o resultado de um TCC, né, de um trabalho de conclusão de curso de uma pós-graduação que eu fiz aqui na Faculdade Luterana de Teologia em São Bento do Sul, e eu já passei um pouco os limites de página permitidos, né? O resultado eu decidi publicar, né? De uma forma totalmente independente, né? Não está sendo assim por nenhuma editora teológica dessas que a gente conhece, né? Mas está disponível mesmo comigo para aquisição, ou se não no site da eu diria editora, mas eles não fazem o serviço de edição, né? Eles imprimem o livro, né? Então, mas eles imprimem por demanda e enviam. Tá? Então, eu vou tratar sobre filosofia, vou tratar sobre os principais argumentos para a existência de Deus, a ressurreição é bastante trabalhada aqui, e eu trago algumas ideias de apologética prática, que isso sim não é tão comum que a gente encontre nesses livros mais populares de apologética. Né? Há duas ideias aqui que eu proponho, que é a café e debate com ateus reais, né? Você convida, assim, são para diálogos de verdade com ateus reais, né? Conhecidos, amigos, gente disposta ao diálogo, né? Gente civilizada, né? Para conversar junto, porque o que a gente tem observado assim, de uma polarização assim de gente que parte para as agressões verbais ou mesmo físicas e não serve, né? Não é essa a ideia aqui, né? E a outra ideia proposta no livro é os debates simulados, né? Então, onde alguém mais experiente, né, com uma certa formação na apologética, assume o papel de ateu e vai dar uma de Richard Dawkins no meio da piazada, né, e deixar eles se virarem, né, tentarem propor demonstrar a existência de Deus, né, argumentarem, né? Isso desperta neles o desejo por saber, desperta neles a percepção da necessidade do preparo apologético. Né? Então são duas ideias assim de apologética prática que eu acabo explicando muito melhor nesse livro, né? Totalmente desconhecido e pode ser aí que seja uma boa introdução, um bom livro que ou introduza quem ainda não conhece direito apologético mesmo para relembrar aquilo que você já tenha lido em outros livros e tal. Como eu disse, tem muita informação garimpada e posta aqui, tá certo? Ok, depois desse merchandising né, do próprio livro, vamos falar dos outros autores. Né? Uma outra obra que eu já usei bastante, essa daqui, Apologética para a Glória de Deus, do John Frame. O John Frame ele é um teólogo e filósofo reformado,
o jeito dele de apologética ela é da pressuposicionalista. Eu confesso que não é muito o estilo que eu mais aprecio da apologética cristã, né? Ainda assim, é desse cara aqui que eu tiro a ideia que vai constar também no meu livro, da gente subdividir a apologética cristã em três categorias, sendo ela apologética enquanto defesa, né? Então quando você responde às críticas por parte de outras religiões ou do ateísmo, apologética enquanto prova, onde você então vai expor os argumentos favoráveis à existência de Deus, e apologética como ataque, daí onde então você vai apontar para as falácias de outras religiões ou do próprio ateísmo, né, da irracionalidade de um universo sem Deus, enfim, né, vai apontar os crimes de vários políticos ateus ao longo da história, uma série de coisas assim que então você vai não exatamente defender ou apresentar provas, mas atacar. Então tem essas três formas, né, três subdivisões na apologética, e é uma ideia que eu tive aqui do John Frame. Então, embora não seja muito o estilo de apologética que eu gosto, né, pressuposicionalista, mas muito válido também, então, o John Frame, não é tão popular assim. E nem todo livro que eu vou mencionar aqui é, assim, nesse sentido, não popular. Vários de vocês vão ver são também famosos, mas eu não havia mencionado na primeira lista. Então, eu me reservei o direito de mencioná-los também. Né? Um livro muito interessante é este daqui, né? There is a God. Eu só consegui hoje em dia em inglês, tá? A versão em português ficaria um Ateu Garante Deus Existe, mas ela está esgotada. Talvez em e-book consiga, né? No livro digital. Eu particularmente gosto do papel, né? Então eu acabei indo para o inglês. De autoria do Anthony Flew. Esse cara aqui tem uma história muito interessante, porque ele é um dos grandes ateus do século XX, e ele chega então no nosso início de século XXI e passa a aceitar a existência de algo, né, de um Deus, né, não necessariamente o Deus judaico-cristão, ele escreve, por exemplo, que ele continua não aceitando a vida após a morte, até para desmentir uma possível acusação ali de que seria assim um medo, né, de estar ficando velho, estar chegando perto, né, então medo do que vem depois e aí se converte. Ele diz, não é isso porque eu continuo não aceitando a vida após a morte, enfim. Mas, cara, isso aqui é muito legal, porque vai ficar para sempre na história da teologia, para sempre na história da apologética cristã, o fato de alguém do peso intelectual de Flu chegar assim, a idade madura, né, intelectualmente falando, e aceitar a existência de Deus. Isso aqui é muito interessante. Infelizmente, como eu disse, a edição em português aí, só se contentar com o digital, mas se você manja do inglês, né, consegue dominar, em inglês ele está disponível, pode ser adquirido. There is a God. Então, há um Deus, né, uma tradução livre, né, como a mente do ateísta mais notório do mundo mudou a sua... Como o mais notório ateísta do mundo mudou a sua mente. Muito legal. Então, ele vai tratar sobre o Big Bang, complexidade da vida, DNA, esse tipo de coisa. Muito interessante. Agora, tem três livros próximos que estão focados na questão do Jesus histórico. Tá? Esse primeiro aqui que eu separei é do Craig Evans. Craig Evans, que é um estudioso do Novo Testamento, é um especialista nessa área de Novo Testamento, de Jesus histórico e coisa e tal. Então ele vai escrever o Jesus fabricado, como os acadêmicos atuais distorcem o evangelho. Né? Temos aqui uma recomendação do próprio Lee Strobel, que é um baita de um apologista contemporâneo. E assim, cara, eu particularmente penso que o coração da apologética cristã precisa ser a ressurreição. Tá? Foi o meu tema de graduação, meu TCC da graduação é sobre a ressurreição. Eu penso que é o que nós mais precisamos estar preparados e defender com vigor. Tá? Por quê? Ok, ateísmo pode ser um problema, neopaganismo é um problema, né? Na universidade, eu
tenho estudado literatura numa federal, e eu já vi cartazes assim da bruxa moderna. Está lá, né? O paganismo tá por aí também. Mas, cara, eu penso que as nossas próximas décadas, o nosso principal desafio será a questão do Islã, né? A questão do islamismo. Então, para um debate com eles é a questão da ressurreição, tá? Um argumento cosmológico, você não precisa defender com eles já aceitam, né? Um argumento do ajuste fino, sabe? Não agrega para o debate com eles, porque eles já aceitam a existência de um Deus criador e tudo mais. Agora, a questão de quem é Jesus, né? Essa que pega, porque eles até aceitam um Jesus, mas um Jesus que é servo de Alá, né? Um Jesus que é um profeta, não um Jesus Cristo, não um Jesus que é a segunda pessoa da Trindade, né? Que ele próprio é Deus, é coeterno com o Pai. Não, esse não. Então, esse vai ser o grande foco, né, da apologética cristã, me parece, para as próximas décadas. Tá? Então, eu acho que livros que foquem no assunto Jesus histórico e ressurreição precisam ser, assim, estudados mesmo com afinco, é o que a gente vai precisar estar lidando muito, tá, para as próximas décadas. É o que me parece. Né? Paulo já escrevia, né? Se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé e nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, cara, coração do cristianismo, ressurreição de Jesus. Tá? Então, um deles, Craig Evans, o Jesus fabricado. Outro é o Jesus que nunca existiu, de H.W. House, um título que acaba sendo assim provocador, né? Mas ele não vai falar sobre a não existência de Jesus, e muito pelo contrário, ele vai falar sobre a não existência desse Jesus fabricado, se a gente puder usar o mesmo termo do Evans, né? Mas aqui nós vamos falar sobre Jesus real, aquele Jesus que realmente existiu e que está ali revelado nas Escrituras, que são as fontes primárias pelas quais a gente sabe da existência de Jesus. Então ele vai falar, né, sobre a importância de conhecer o Jesus real, as distorções da figura de Jesus ao longo da história, encontrando Jesus real, e aí temos apêndices. Né? Cara, muito legal, usei bastante, os dois livros foram bastante usados para o meu TCC da graduação também, vale muito a pena. Tá? E depois, um livro muito mais recente sobre o Jesus é o Jesus Histórico, organizado aí pelo Darrell Book e o Ed Komoselski. Confesso que o segundo eu só passei a conhecer por causa desse livro, né? Quem é mais famoso para minha pessoa é o Darrell Book. Esse eu já conhecia de antes. Prefácio de N.T. Wright, né, que é autor da ressurreição do Filho de Deus, um calhamaço, né, só sobre o assunto da ressurreição, né, a última palavra no que diz respeito à ressurreição, vale muito a pena. E este livro aqui, ele é então uma coleção de artigos, né, onde nós temos vários autores de peso, grandes nomes, especialistas também no que diz respeito aos estudos de Novo Testamento, de Jesus histórico e tudo mais. Então nós temos o Craig Blomberg, aqui tem um outro livro excelente dele sobre a confiabilidade histórica dos evangelhos, inclusive é um dos livros que eu indiquei no primeiro vídeo, né, de indicações de livros apologéticos, especialista na área. Temos o Daniel Wallace, que é outro cara de peso. Bom, tem vários outros nomes aqui, mas que daí eu desconheço fora desse livro aqui. O próprio Craig Evans, né, do Jesus Fabricado, também tem aqui um artigo. Michael Lancona também está aqui. Então, cara, um monte de gente assim de peso, vale muito a pena, um baita livro sobre o assunto aí, o Jesus histórico. Mudando um pouco já de tema, nós começamos a entrar no assunto ciência e fé. Nós temos o grande John Polkinghorne, explorando a realidade, o entrelaçamento de ciência e religião. O Polkinghorne, que é um físico, e ele vai lecionar física por alguns anos, e então ele abandona e vai estudar teologia para se tornar um sacerdote. E ele, de fato, passa a atuar na igreja anglicana, né? Ele é inglês, o britânico, pelo menos, eu não tenho certeza agora se é
Inglaterra ou algum dos países ali do Reino Unido, mas é britânico, né, de qualquer forma. Então, cara, um baita pensador, apreciei, usei também no meu livro, ele vai ser citado, vale muito a pena, o cara é fantástico. Ele já é falecido agora, ele faleceu aí em 2021, inclusive ele ganhou um prêmio Templeton, baita pensador da área, então vale muito a pena também, explorando a realidade, John Polkinghorne. Ainda na vibe ciência e fé, nós temos o John Lennox, um matemático de Oxford, famosíssimo, né? Tem muita coisa já traduzida. Esse daqui, até onde me consta, não, tá? Não encontrei ele em português. 7 dias que dividiram o mundo, sobre então a questão das origens, né? Criacionismo, evolucionismo, terra jovem, terra antiga, esse debate todo. Então, o início de acordo com Gênesis e a ciência. Baita. O Lennox é um dos caras que eu mais gosto de estudar, sabe? Pessoas como Lennox, como o McGrath, cara, são o top de linha no que diz respeito à apologética contemporânea. O Craig, claro, também, né? E então tá aí, ó. Recomendado pelo Paul Copan, pelo Zacarias, tá, tudo bem, tem aquelas polêmicas todas envolvendo o Zacarias, né? Mas tirando isso, vamos ignorar, né? Não quero entrar nesse mérito. Alvin Plantinga também recomendando. Cara, muito legal, gostei muito, né? Se você domina inglês, é uma boa recomendação também do John Lennon, se gosta do assunto aí, ciência, fé, origens da vida, do universo e tudo mais. Também em inglês, Rug Ross, astrofísico canadense, Improbable Planet, né, o planeta improvável, né, como a Terra se tornou a casa da humanidade. Velho, baita livro, falando então sobre todos os processos pelos quais a Terra se torna habitável, se torna assim, é possível que ela abrigue a vida. Quão improvável é que cada um desses eventos ocorra. Um dos que me chamou mais a atenção e eu achei fantástico, vocês sabem, nós somos poeira das estrelas, né? Aquela coisa toda de que todo elemento de que nos constitui aqui, de carbono, de enfim, ferro, tudo, ele é formado no núcleo de uma estrela por fusão nuclear, então ela explode uma supernova, espalha esse material pesado todo no meio interestelar e conforme a gravidade reaglomera esses elementos todos, no centro do sistema forma uma nova estrela que se tiver massa e pressão suficiente, então vai emitir luz, né, calor, enfim, vai ser uma estrela, e os planetas ao derredor ali, né, planetas rochosos, planetas gasosos, e esses planetas então vão estar enriquecidos, a própria estrela mãe também enriquecida com esse material pesado que se gerou no núcleo da estrela. E aí o Ross vai afirmar que o enriquecimento químico que nós observamos no nosso sistema solar, aqui na Terra, no nosso meio, indica que nós teríamos passado por pelo menos 4 supernovas mais ou menos simultâneas. Só que isso é um tremendo de um desafio, porque 4 supernovas acontecendo basicamente ao mesmo tempo se daria no centro de uma galáxia, porque o centro tem muito mais atividade estelar, estão muito mais próximas e tudo mais. Quando você vai saindo, né, para o exterior da galáxia, isso já se torna muito mais improvável de acontecer. Só que daí o interior de uma galáxia não é habitável por causa de perturbações gravitacionais de uma estrela em relação ao sistema estelar da outra. Então as órbitas não são tão estáveis quanto é a nossa órbita, né? O nosso sistema estelar ele está muito mais afastado, está em uma região de caixinhos dourados da nossa galáxia. Então, assim, o nosso sistema ele teria que ter nascido no centro da galáxia, onde essa atividade estelar tornaria possível 4 supernovas mais ou menos simultâneas, e então ter sido, digamos, expulso daquela região até parar precisamente na zona caixinhos dourados da nossa galáxia. Então é uma das coisas que eu achei muito interessante, né, e que está aqui. Claro, ele vai explicar muito mais desde a passando depois formação da galáxia, do planeta, enfim, passando pelas
eras do gelo e tudo mais, como, cara, não apenas o planeta Terra foi formado de modo a abrigar vida, mas vida inteligente e capaz de utilizar da tecnologia, sabe? O planeta Terra possibilita vida inteligente e tecnológica. E aí ele vai pontuando cada um dos aspectos assim que tornou isso possível, né? Cada um dos pontos fundamentais que possibilitam. E aí, claro, vai apontar isso como evidência de uma criação inteligente e consciente, né? Que conscientemente fez isso para esses fins. Cara, interessantíssimo, gostei demais disso. Aí, mudando um pouco da ciência, vamos um pouco para a filosofia, e aí nós temos a fé em tempos pós-modernos, em que creem os cristãos, o Charles Council e Harold Fickhart. O Consul, ele foi secretário do ex-presidente norte-americano Richard Nixon, que foi preso por causa de um escândalo de corrupção chamado Watergate, e o Consul foi pra cana também. Né? E em prisão ele vai chegar à fé por conta da sua leitura de Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que é óbvio, é outro livro mais do que indicado, né, de apologética cristã. Muita gente importante chega à fé a partir da obra do Lewis, mas, cara, pensa em um livro bacana, bem escrito, linguagem que flui demais, né? E falando então sobre o pós-modernismo, sabe? Eu, particularmente, eu penso que eu seja uma pessoa um pouco mais racionalista, né? Gosta da ciência, entende que um ser criador e racional traz o mundo de uma forma compreensível, né, de uma forma racional, intencional, né, que é o responsável então por esse ordenamento do universo e que cria também uma mente como a nossa, humana, capaz de decodificar essa realidade exterior ao nosso próprio cérebro. Eu acredito que você compartilhe dessa perspectiva mais racionalista de mundo. Mas, sabe, comigo hoje, estudando a literatura no mestrado, eu tenho percebido de uma forma muito mais próxima, muito mais real, muito mais palpável agora, como o pós-modernismo está de fato permeando a universidade, como essa perspectiva mais racionalista de entender a nossa realidade como matemática, como ordenada, como, né, inteligível, não é regra na universidade. Né? Eu tenho convivido com muita leitura de autores como Derrida, Merleau-Ponty, Donna Haraway e etc. Assim, muito, sabe, do pós-modernismo, pós-estruturalismo e coisas assim. E o Consul, então, nos ajuda muito nessa pegada em relação ao pós-modernismo, essas filosofias aí que a partir de Foucault e eles têm permeado muito a universidade, especialmente nas ciências humanas, aí, literatura, que é o que eu tenho estudado também. Então, cara, precisamos muito estar atentos a isso também, né? Sermos capazes de dialogar na língua deles também, né? Estudarmos o pós-modernismo. Nessa mesma pegada de pós-modernismo, nós temos a apologética além da razão, porque ver é realmente crer, do James Sarr. Neste livro aqui, eu precisava inclusive revisitá-lo, preciso muito relê-lo. Né? Eu li ele muito antes de estar lidando com a literatura no mestrado, então sabe aquela coisa que você lê, mas você lê com um outro pano de fundo, né? Com outro background intelectual. E hoje, estudando a literatura e estudando esses pós-modernos e tudo mais, eu penso que o meu pano de fundo intelectual hoje me faria apreciar muito mais esse livro aqui. Eu preciso relê-lo uma hora dessas. Inclusive, dos capítulos deste daqui é Mundos Secundários, uma argumentação a partir da teoria literária. Cara, é muito que eu tô lendo hoje, né? Eu preciso tirar aí um final de semana para relê-lo. Tá? Mas, de qualquer forma, já li uma vez, né? Eu só acho que eu preciso rever tudo que ele escreveu aqui. Ainda nessa pegada, filosofia, pós-modernismo, nós temos este livro aqui, organizado pelo D.A. Carson,
A verdade, como comunicar o evangelho ao mundo pós-moderno. Então também vai nessa pegada. Ele é uma coleção de artigos, o Carson ele é o organizador, há artigos dele aqui também, mas nós teremos vários outros autores, como o próprio Ravi Zacarias, eu já mencionei, sei de toda aquela polêmica envolvendo, né, as acusações dele depois da morte dele. Há quem diga que está comprovado, que ele é culpado, mas também já vi gente defendendo. Eu não quero entrar no mérito, não sei, não, né? Mas assim, eu também não vou cair num ad hominem, né? Mesmo que ele seja culpado, mesmo que ele tenha feito aquelas coisas todas, mas o conteúdo aqui é bom. Né? O conteúdo posto aqui é verdadeiro, tá? E isso é o que para mim importa. Isso é o que eu quero frisar aqui. Então temos o Ravi Zacarias, temos o Professor, né, o autor desse daqui tem artigos dele também aqui, capítulos dele. Quem mais é bem conhecido aqui, Mark Dever, o próprio Carson. A maioria são autores que eu particularmente, talvez você conheça, mas eu particularmente só conheço aqui dos capítulos. Assim, não é nenhum nome que eu consiga lembrar de outro livro publicado que eu já tenha lido. Então, basicamente isso. Mas, cara, excelente. Usei também no meu livro ali, no meu TCC da pós-graduação, fiz muito uso desse livro aqui também. Vale bastante a pena. Muito, muito legal. Tá? Mudando um pouquinho, nós vamos partir para a filosofia analítica com Richard Swinburne, filósofo em Oxford, A Existência de Deus. Não é um livro fácil, tá? Eu já antecipo esse, então não tome ele assim como uma espécie de introdução, como uma coisa assim que, se você não tem um contato já com filosofia, com apologética, não é assim o livro que eu te recomendaria num primeiro passo. Agora, se você quer aprofundar mais, aí Swinburne, pelo menos nesse livro aqui, daí pode ser para você, né? Então ele vai muito assim numa argumentação bem no estilo analítico mesmo, mas não sei se dá para ver bem, né? Vocês vão ver bastante grifo meu, né? Eu usei muito, li com muita atenção, precisa ser com atenção isso daqui, né? Não é uma leitura assim para ser rápida, sabe? Ela tem que ser estudada, mas vale muito a pena. Esse Swinburne é um grande nome da filosofia contemporânea, né? Ele com o Plantinga são baitas nomes, a gente precisa aproveitar esses caras, né? A mesma coisa que eu falei sobre o Plantinga na outra indicação. Ok, agora uma espécie de plus no vídeo aí das indicações. Tá? Todos esses livros que até agora eu indiquei para vocês são livros que eu li de cabo a rabo, né? Eu estou indicando eles de primeira pessoa, eu sei do que eu estou falando. Os próximos livros, tá? Eu não os li completamente. Até usei um e outro deles assim como fonte de pesquisa, artigo aqui, artigo lá, livro aqui, livro lá, então eu os usei nessa forma, mas eu já deixo claro, né, que eu não vou tentar me pagar de ter lido coisas que eu não li. Então os próximos livros são livros que eu acredito serem muito bons, acredito serem muito interessantes, mas eu não os li por completo ainda. Né? A vez deles vai chegar, mas ainda não os li de forma completa. Então, um deles é este Manual de Apologética do Kenneth de Boa com Robert Bowman para a defesa, né, abordagens integrativas para a defesa da fé cristã. Me parece ser um livro assim, bastante completo. Tá? Então, para o cara assim, que quer, talvez até com uma espécie de introdução, apologia, mas uma introdução assim, valendo, né? Pegando firme mesmo, porque ele não é um livro pequeno. Mas pelo que eu noto, sabe, for ver o próprio John Frame, recomenda este livro. Tá? E então, no sumário dele, a gente começa com o que é apologética, então, definição, um breve histórico da apologética cristã, questões e métodos em apologética. Então, os apologetas que privilegiam a razão, a apologética clássica, uma fé racional, a racionalidade da cosmovisão cristã, apologética e os limites da razão,
Apologética evidencialista, particularmente, é o modo que eu mais gosto. Tá? Apologética evidencialista, fé fundamentada no fato, evidências que exigem um veredito, fazendo aí uma menção ao Josh McDowell, né, que tem esse livro, Evidências que demandam um veredito. Apologética é a interpretação do fato, daí apologética reformada, Deus disse, então pressuposicionalista, né? Cristianismo em conflito, enfim, cara, somente fideísta, somente pela fé, vamos colocar o Lutero ali, Karl Barth, e abordagens interativas da apologética. Então, cara, parece assim ter muita coisa mesmo, uma coisa bem ampla, bem completa. Então, me parece uma baita obra assim, para quem quer estar por dentro de tudo. Tá? Depois, voltando à questão de Jesus, nós temos esse daqui, da editora Biblioteca Teológica, Jesus fora do Novo Testamento, uma introdução às evidências primitivas. Às vezes a gente tem essas acusações, né, por parte dos ateus, porque Jesus só está na Bíblia, porque alguém que fez tudo que Jesus fez deveria estar um monte de outra gente escrevendo, blá, 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 né, porque daí não aceitam as fontes dos evangelhos, porque isso aqui é religioso, isso aqui não vai aceitar, e blá, blá, blá. E aqui nós, eu acredito, não li ele ainda, né, mas nós vamos ter então esses aspectos todos de como a gente consegue encontrar Jesus também fora da Bíblia, né? Nós vamos ter Flávio Joséfo, o que mais aqui ele vai mencionar? Plínio o Jovem, Suetônio, Tácito, Mara Serapião, e por aí vai, um bocado de coisas. Então, Jesus sendo mencionado também em outras fontes extra-bíblicas. Me parece um livro interessante. Tá? Até vou inverter aqui um pouco a ordem do que eu tinha planejado, mas um outro livro que eu também não li ainda é esse aqui, a questão do Adão histórico, né, do Craig, um livro um pouco mais recente. Eu vou falar dele porque este livro aqui ele está prometido, a tradução dele por essa editora, aqui também, né, pela Biblioteca Teológica. Então, pessoal, ele está em pré-venda há muito tempo, tá? Eu comprei ele já em português, nesse pré-venda, e até hoje não veio, tá? Então, eu particularmente quero acreditar, né, espero ainda que esse livro vai chegar, né, um dia, né? Não quero acreditar que foi assim uma trapaça, né, por parte da editora, né? Mas se você tem pressa, não espera até tão cedo, né? Tá demorando demais, né? Eu quero acreditar que é só um mega de um atraso, né? Então, esse daqui saiu, né? Eu só comprei depois na Amazon porque eu vi que já estava lá, já estava disponível, porque o pré-venda eu já fico meio assim, né? Então, eu comprei o Adão Histórico em português por essa editora e até agora não chegou. Então, esse aqui tá ok, tá disponível, tô lá, chega na hora. O Adão Histórico, eu fico assim de comprar no pré-venda, tá? Se você domina o inglês, eu acho melhor, tá? Eu acho melhor vai no inglês. Esse aqui, inclusive, é um que eu ganhei. Eu ganhei da própria Reasonable Faith, né, do William Lane Craig, por conta de um movimento da Reasonable, que está acontecendo ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, onde você pode se tornar um diretor de um núcleo de estudos apologéticos oficial Reasonable Faith, né? Realizar eventos, encontros de estudos apologéticos sob a bandeira Reasonable Faith, né, do William Lane Craig. Então, você, se tiver interesse, pode perguntar aqui, eu passo contato, né, ou passo seu contato para o diretor nacional. E então há um questionário, um longo questionário a ser respondido para você demonstrar suas condições, né, o seu conhecimento apologético. Todas as perguntas baseadas no Apologética Contemporânea, do William Lane Craig.
Completando isso, você então pode se tornar um diretor de um núcleo apologético, com um certificado assinado pelo próprio William Lane Craig, né? Eu recebi o meu, e você pode escolher 2 livros também como uma forma de um presente, né, para os diretores de núcleo apologético. O que eu escolhi foi a questão do Adão histórico, do Craig, e um outro livro sobre filosofia da religião, que está aí, em algum lugar por ali, né? Foi os que eu escolhi em inglês, né? Então, uma exploração bíblica e científica da questão do Adão histórico. Como eu disse, é um livro ainda não lido, tá? Então eu não sei em que conclusão ele chega aqui ainda. Eu já notei assim que o pessoal do criacionismo da Terra Jovem não gostou muito, então eu acho que vai numa pegada mais aí do criacionismo da Terra Antiga, não sei, realmente não sei, preciso ler, mas para quem gosta desses assuntos, e é o meu caso, né, de evolucionismo, criacionismo, Terra Jovem, Terra Antiga, design inteligente, esse debate todo que ocorre no meio teológico e científico, cara, já não pode deixar de lado também o que alguém do peso intelectual do Craig tem para dizer, tem para contribuir com esse debate todo aí, né? Então, vamos ver aí com o tempo o que é que o Craig tem para nos dizer sobre isso. Tá? Voltando à questão dos Jesus históricos, né, nós temos também o Gary Habermas, que é um baita de um especialista no assunto ressurreição. Também não lembro de nada, nenhum livro assim, dele traduzido para o português. Ele tem um e outro capítulo, né, em outros livros. Do Geisler, lembro que tem um capítulo dele. Aqui é um livro inteiro, então, que é dele em inglês, né? Uma investigação histórica acerca da ressurreição de Jesus. Então ele defendendo aí a historicidade da ressurreição e é a especialidade dele. O cara, nós temos alguns apologistas que são mais amplos, né? Um Craig da vida vai desde o argumento cosmológico até a questão da ressurreição, né? Mas temos alguns que são muito mais específicos, né? Especialistas naquela área. E o Habermas é um que é específico assim da ressurreição. Então temos que lê-lo também. Vai ter indicação caso você domine o inglês. E por último, um livro também bastante recente, aí de 2023? Isso, 2023, a publicação dele é a primeira paperback, HarperCollins. Tá, e então, baita nome também, o Stephen Meyer, Return of the God Hypothesis, né? O retorno da hipótese de Deus, 3 descobertas científicas que revelam a mente por detrás do universo. Ele vai tratar então sobre a cosmologia do Big Bang, sobre o ajuste fino do universo, baita tema, gosto demais disso, e também da complexidade da vida, complexidade da informação genética, DNA, coisas assim. Um detalhe desse livro aqui que muito bacana, é que um dos nomes que vai recomendar, que vão fazer aqueles comentáriozinhos ali para falar bem assim do livro, né? É o nosso brasileiro Marcos Eberlin. É um dos caras quem vai recomendar o livro, né? Aqui nessa paginazinha da frente. Então vejam só, né? Nós temos conquistado o reconhecimento vai, de fora também. Eu lembro que tem um outro vídeo do John Lennox também elogiando o Eberlin e tal. Né? Então o Brasil também está fazendo nome. O próprio John Walton também vai recomendar o livro. Até interessante, né? São pessoas bastante distintas nas suas teorias teológicas, né? John Walton e Marcus Eberlin não concordam em tanta coisa, mas ambos recomendam essa obra. Então, me parece ser uma baita publicação, né? Deve valer realmente muito a pena. Eu já usei ele um pouco, assim, aqui, colar em alguns artigos, mas como material de pesquisa, né? Não cheguei a lê-lo assim como esses últimos, né? Mas baita nome aí para quem gosta então, de ciência, especialmente no que diz respeito genética e cosmologia, astrofísica e coisa tal, certo?
Então, esses são mais algumas das minhas indicações de livros de apologética cristã. Espero que vocês façam uso, né, disso aí, pesquisem, adquiram, leiam, estudem com afinco isso, né, estejam preparados a dar a razão da fé que há em vocês. Agora, já deixando um pouco de lado o assunto livros, propriamente dito, né, um outro assunto que eu queria tratar com vocês. Vários de vocês têm acompanhado o canal há muito tempo já, né? Vocês percebem que nós estamos há anos já compartilhando aí conteúdo principalmente apologético no YouTube, né? Tentando enriquecer o nosso meio cultural. E vocês devem ter percebido que o nosso canal ele tem assim as duras penas crescido muito pouquinho nesse tempo todo, né? E nesse sentido, eu não gosto, não faz o meu feitio ficar pedindo like, pedindo coisa. Eu acho chato isso, eu não gosto, né? Não faz parte do meu ser. Mas se por um acaso você entende que o conteúdo que nós estamos fazendo aqui, né, que as resenhas são interessantes, são pertinentes, um conteúdo relevante, né, que pode fortalecer a fé dos seus irmãos da igreja, que pode talvez contribuir em levar um amigo descrente à fé, então eu pedi compartilhe esse conteúdo com eles, né, nos grupos de WhatsApp, né, dos irmãos da igreja, coisa e tal. Se esse conteúdo pode contribuir, né, nos ajude a fazer a diferença no nosso meio cultural, né, no nosso meio intelectual brasileiro. Né? Nós temos experimentado no Ocidente uma espécie de crescimento, novamente, de reavivamento da fé cristã, especialmente agora com a recente morte de Charles Kirk. Parece que as pessoas estão novamente acordando para a realidade do evangelho, da necessidade da defesa do evangelho, intelectualmente falando. E nós queremos fazer parte disso. Nós não queremos estar entre aqueles que, na hora do confronto, se calaram. Ninguém me encontrará entre os fracos.